Salve lá, o Atitude.com tá no ar, hoje em véspera de feriado. Pois é, você que tá aí do outro lado tá convidado a participar do programa com a gente a partir de agora. Se liga que eu vou apresentar para você o tema. Hoje nós vamos falar sobre cultura cigana. Então mostra o pessoal que tá aqui com a gente. A atração musical convidada, a gente tá com o Mil. E agora eu vou apresentar todo mundo. Hoje a gente vai falar não só sobre a cultura cigana, mas um pouco sobre a história, de onde é que vem esse povo e como é que eles vivem aqui no Brasil. E você vai poder participar através do nosso 0800 216688 e mandar a tua pergunta, comentário, através do nosso e-mail, que é atitude@tvbrasil.com.br. E a gente está aqui ao vivo, você de qualquer lugar do Brasil vai poder saber mais. O que você tem curiosidade de saber sobre os ciganos aqui? Deixa eu apresentar a turma toda. Olá, gente, sejam bem-vindos. Olá, Mil. Olá, tudo bem? Vamos apresentar a turma? Vamos. Meu filho Ricardo, tecladista, guitarrista, acordeonista, cantor e dançarino do grupo. Manuela, minha nora. César Rebeca, nosso guitarrista. E Elisa, faz parte do grupo dançarina. E vai ter a dançarina que ainda vai entrar daqui a pouquinho. E a Jaque que está sentada lá. Minha mulher faz tudo dentro da União Cigana do Brasil. Ou seja, vocês trabalham em família. Tá a família aqui toda reunida. Beleza, eu vou apresentar agora a Jaque, que tá do outro lado. Daqui a pouco ele vai tocar pra gente. Tem música que foi tema de novela também, né? Tem. Vai ser a primeira. Então não conta não. Vai ter que matar a charada aí. Fica curioso até a hora que ele vai cantar pra gente. Deixa eu apresentar a Jaque, que tá aqui, a Jaqueline Alves de Assunção, que é a esposa do Mil, e também a vocalista que canta junto com ele e que faz... Pega o microfone, Jaqueline, pra falar com a gente. E que faz leitura de cartas. Tudo bem? Leitura de cartas, leitura de mãos, bola de cristal. Já quero, assim, de cara, te perguntando uma curiosidade. O baralho cigano, ele funciona um pouco como oráculo, né? Totalmente como oráculo. Ele Totalmente guia, como oráculo. em momentos importantes, os ciganos costumam consultar o baralho. O tempo todo. Qualquer dúvida, qual vai ser o dia de amanhã, nós sempre consultamos. Isso é natural. E as cartas podem apontar para o quê? Por exemplo, questões de saúde? Tudo relacionado O à amor? vida. E não só aponta o que pode vir a acontecer, porque ela não é precisa, só algumas vezes. Você pode mudar o seu destino se você souber antes, dependendo da forma que você vai agir, você pode mudar o seu destino. Por isso as cartas existem, e é muito importante, inclusive. E Elas estão aqui com a gente, exato. para a gente poder mostrar. Nós não lemos só o Deixa eu te baralho ajudar, cigano, então. tá? Nós lemos também cartas comuns, tá? Que é chamada cartomancia cruzada. Na realidade, o baralho cigano ele serve como um oráculo, mas a vidência está dentro da gente. Então, às vezes, a gente não precisa de nada. Só de estar com a pessoa, tocar na pessoa, lógico, tem sensações. E é possível, assim, num programa de TV, fazer uma demonstração? Olha só, a demonstração até dá para fazer. Agora, o importante é estar num ambiente tranquilo, um ambiente imagino. calmo, sem energias em volta, porque as outras energias podem influenciar. No resultado das cartas? Com certeza. Por isso, geralmente, o consulente sempre está sozinho com quem está consultando. Porque as outras energias realmente... Todos têm uma Terminam energia muito interferindo. forte, pode interferir muito. Tá bom, deixa eu apresentar a turma toda aqui, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. A gente está aqui também com o Felipe Berocan, que é antropólogo, doutorando e mestre pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Laboratório de Etnografia Metropolitana Lementropo. É enorme aqui para eu apresentar você. Felipe, seja bem-vindo. Pega o microfone para falar com a gente. Olá, tudo bem? Tudo jóia. A gente vai tentar viajar um pouquinho no tempo dos ciganos. O povo cigano é mais antigo, tem mais história, uma história mais longa do que, inclusive, de nós, brasileiros, pensando assim, desde que o Brasil começou a existir, há mais de 500 e poucos anos atrás, né? Que eles vêm lá... O que dá para a gente precisar no tempo e no espaço, que é uma coisa que, inclusive, o espaço do cigano é bem móvel, né? É, uma coisa que não se pode precisar muito a data de quando os ciganos saíram do lugar de origem, que há sempre uma discussão em torno dessa questão, de onde é que vieram os ciganos, né? Os linguistas atribuíram essa origem à Índia, à região do Rajastão na Índia, e parece que a partir dessa região, há mais de 1000 anos atrás, eles passaram a migrar em direção à Europa, né, com um período longo também vivendo no Egito, de onde vem até a própria palavra gitano, né, do espanhol, né, cigano em espanhol,
que vem de egípcio, né? E de onde foi também a palavra gypsy, em inglês, a própria etimologia da palavra, indica essa passagem pelo Egito antes de chegarem à Europa. E essa viagem longa demorou, segundo consta, mais de 1000 anos, né? Essa trajetória dos ciganos rumo à Europa e também rumo à América, porque logo nos primeiros momentos da colonização, é até interessante você mencionar o Brasil em 500 anos, porque a presença dos ciganos no Brasil também data do século XVI. Essa presença já é bastante antiga e é parte da própria formação do povo brasileiro. Eu toquei nesse assunto e é bom a gente falar assim, que quando o Brasil começaram a vir os escravos da África, os índios estavam aqui e encontraram, e houve a miscigenação que a gente costuma atribuir a 3 povos, né, os portugueses, os africanos e os indígenas. Os ciganos vieram mais ou menos na mesma época, né? Só que tiveram um tratamento diferente, pelo menos é assim que a história conta. Sim, essa questão das 3 raças, né, que até a antropologia procura questionar essa questão, porque era muito mais do que 3 grupos, né? Os índios, há uma grande diversidade de povos indígenas, há uma grande diversidade de povos africanos que vieram, diversidade interna, e também os ciganos foram mais um grupo étnico que veio a contribuir com a formação do povo brasileiro. Porque os ciganos já estavam na Europa, né? Inclusive em Andaluzia, na Espanha. Bom, a gente vai ter também muito em Portugal, assunto. né? Em Portugal, é verdade. E aí, do sangue português, a gente tem os mouros e tem os ciganos. Agora eu vou querer saber ao longo do programa se os ciganos misturaram muito, se eles se mantiveram ciganos sem estar com os não ciganos. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar, pedir para o Mil tocar para a gente. O Mil Vacite, esse sobrenome é da onde, Mil? Yugoslavo. Meus pais são oriundos da Iugoslávia, ciganos jugoslavos. Vieram para cá, se radicaram aqui no Brasil e não conseguimos sair. Como eu digo sempre, viramos uma árvore. Nós estamos a tendência a ficando sedentários cada vez mais. E um dos nossos problemas é esse, sabe? De motivar ainda os poucos que ainda são nômades, essa tradição para que não se perca. Porque, por incrível que pareça, nosso maior algoz, não querendo citar as perseguições que vêm desde a antiguidade, a televisão. E as nossas crianças ficam em casa recebendo valores culturais que não são nossos. E nós em casa não estamos prestando atenção nisso. Então, é um lembrete que eu faço às mamães ciganas, aos rapazes, que em casa falem mais o idioma, para que se você perder o seu idioma, você perde a sua identidade. Vamos falar, então, uma frase no idioma. Como é que é o nome? Qual? O idioma cigano. Romanê. O romanê. Romanô, depende da pronúncia. Como você está querendo dizer. Tá bom. Qual a diferença, então, romanê e romanô? É o mesmo. E vem cá, fala uma frase pra gente, romanê, então. Por exemplo, vamos fazer a festa. Hajde lasciami, romalin, chavalin, te vem bartalia tu maretsare, tu mare companhia, de tu meu del barta sashimos. Eu estou dizendo que nós vamos fazer agora a festa, que eles tenham muita saúde, alegria e fiquem com Deus. Boas vibrações. Então vamos de música. Eu vou convidar a dançarina para vir para cá dançar e também a Jaqueline. E aí, agora Mil é com vocês. Hey, 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 hey.
palmas, que lindo, gente. Seguinte, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais com você sobre cultura cigana. Não sai daí. O Atitude.com está de volta para falar sobre cultura cigana, um povo que tem como lema: o céu é o meu teto, a terra é a minha pátria e a liberdade é a minha religião. A gente está aqui com alguns representantes dessa cultura, a gente vai falar aqui com todos eles. E na cultura cigana, todo mundo tem um papel, né? E eu queria começar perguntando assim, tem uma diferença muito grande do papel da mulher para o papel do homem? O Mil, ou a Jaqueline, vocês que são casados. Bom, eu vou responder. Alô? Tem sim. Existe uma relação muito sábia, são mais de 5.000 anos. Então a liderança do homem, a mulher respeita a liderança do homem, como o homem respeita a liderança da mulher em casa. Então o que nós vemos por aí é que quem manda em casa realmente, nós só gritamos, mas ela não obedece. É a mulher que manda em casa. Mas na representatividade, ela coloca sempre, sabiamente, o homem na frente para responder diante da comunidade. Lógico, claro. Diante da comunidade. Eu te perguntei isso porque a gente percebe que as mulheres têm uma força muito grande, né? E aí surgem outras curiosidades, como, por exemplo, as ciganas têm sempre o cabelo comprido. E alguns ciganos também, né? No caso aqui, todos os ciganos que estão aqui, menos lá o nosso... Ricardo, o Ricardo, né? E o cabelo também tem alguma simbologia? Jaqueline? Fala no microfone. Cabelos são antenas, tá? Então, quanto maior ele tiver, e também a beleza da mulher, a feminilidade da mulher está no cabelo, tá? O nosso microfone, ele, se você não beijar ele, a gente não te ouve. Tá? Tenho que te pedir isso. A força da espiritualidade, tá? Como na história de Sansão, a gente vê, né? Qual a força que ele tinha, força? Era o cabelo. Quando cortaram o cabelo, acabou a força. O cabelo realmente é a força feminina. E falando em simbologias, tem alguns símbolos que são muito marcantes na cultura cigana. Por exemplo, a lua. A lua? A lua é a própria noite, é o próprio mistério. Todas as vidas são seguidas pela lua. Você mesmo, para cortar o cabelo, você vai ver a lua. A lua rege o nosso interior. A lua é uma coisa feminina. Principalmente para a mulher é muito importante. Falando do baralho cigano, que é um oráculo. E tem também a estrela cigana, que é uma estrela... que 5 pontas, tá? Inclusive, o Mil sabe, o Mil está por dentro disso, que cada ponta daquela estrela tem um significado diferente, tá? Liberdade, amor, paz, harmonia. Fala, Mil. A força do número 5 é muito importante. Então você veja que um dos países mais avançados do mundo usam dois símbolos esotéricos. Por exemplo, o dólar. O que a pirâmide está fazendo no dólar? E outra coisa, o pentágono. Nada mais é que uma estrela de 5 pontas. Que justamente tem significado. Amor, paz, sabedoria, harmonia e parece que fidelidade, não me recordo bem. Então esta é a simbologia do número 5 da estrela de 5 pontas. Bacana. Bom, eu queria falar um pouco da relação dos ciganos com a nossa cultura brasileira. Falar com o Felipe, que é antropólogo. Quando a gente pensa na composição da nação brasileira, a gente já começou falando que ela é bastante diversificada. Só que os ciganos, eles são um povo que a sensação de quem os olha é que eles estão sempre agrupados com os ciganos, né? Você acha que hoje, no século XXI, já existe uma mistura maior dos ciganos? Ou os ciganos podem ser definidos em qualquer lugar do mundo como um povo cigano? Os ciganos se esforçam muito para preservar a sua identidade, sua cultura, inclusive em todos os países, porque não há comunidade cigana que não tenha relação com o chamado mundo dos gadê, né? Porque essa é uma condição dos ciganos. Afinal de contas, eles não têm nenhum país, não têm nenhuma nação e também não reivindicam nenhum país. O que é uma característica muito interessante dos ciganos, porque eles entram na modernidade sem reivindicar nenhuma nação, como fazem inclusive outros povos, como é o caso dos judeus.
Mas apesar disso, apesar desse contato que é uma própria condição de ser cigano, eles têm muito preservado seus valores, sua cultura, sua família, não é? E os seus casamentos são internos na maior parte das vezes, então se preserva muito fortemente os laços da própria cultura, né? E a gente falou sobre os significados, eu perguntei o significado do teu sobrenome, só que o nome também tem um significado? São nomes muito comuns, como aqui Silva, né? Então lá tem, diferentemente dos ciganos em Portugal, porque essa perseguição, ele falou assim, nós não reivindicamos pátria. A pátria, como você disse no começo, é o nosso mundo. Então, é o mundo. É lógico. Sem fronteiras. Lógico. Então, voltando a esse aspecto de sobrenomes, alguns nomes foram mudados para não sermos identificados. Por exemplo, existiam leis em Portugal, 1400, no século XIV, onde ciganos foram proibidos de tocarem suas músicas, se vestirem, falarem e fazer todo o seu trabalho cigano. Foram mandados para lavouras, para os galés. E tem uma questão. Vá, prossiga. O detalhe do sobrenome. E para identificar os ciganos, você pode ver que os nomes Pereira, Lima, Macieira, eles surgiram depois da ida dos ciganos para Portugal. Então, para identificarem quem seriam os ciganos, para que eles também perdessem a identidade. E já que nós estamos falando em nomes, existem alguns brasileiros ciganos que muita gente não sabe que são ciganos. Eu tenho uma lista de alguns deles, mas eu gostaria que o Mil dissesse pra gente. Pode Por exemplo, teve um que já foi presidente da República? Sei. Existe uma história muito engraçada, um acontecimento, aliás, do Juscelino Kubitschek. Isso é fato. Agora, o que mais me causou um impacto para mim, talvez por constrangimento eu possa entender, mas eu estou vendo como um preconceito das próprias famílias ciganas. E eu sei, isso não sou eu que digo, está aqui na revista, uma dessas revistas aqui, até eu guardei, que eu posso falar o nome de emissoras e novelas aqui, né? A TV Globo, quando fez aquela novela sobre a vida do Juscelino Kubitschek, a direção da Globo foi proibida pela filha dele de citar o pai dele como cigano. Eu acho que isso foi um ato de preconceito terrível, uma insegurança, sabe? Porque quando nós temos esses referenciais que nós podemos citar, quais são os referenciais que nós podemos citar? Que você vê as ciganas que andam nas ruas, que vivem na sobrevivência do seu pão de cada dia. Então, esses referenciais, por intimidação, eu até posso compreender isso, porque tem medo de perseguição, porque, por exemplo, eu estava já para cursar o segundo, o ginasiano, eu tive que sair, eu cheguei em casa e falei, papai, não vou mais ao colégio. Por quê? Porque os próprios colegas de turma, isso aconteceu comigo e é verídico. Eles se reuniram, a última vez que eu resolvi não ir mais à escola, eles se reuniram, fizeram uma roda, as garotas ficaram por trás e 3 garotos tentaram me bater. Eu, por medo, talvez, bati nos 3, para não passar vergonha, e cheguei em casa e não quis mais, falei assim, dessa forma, lutar para ir à escola, não quero. Entrei para o Conservatório Brasileiro de Música, onde lá, naturalmente, o nível, a sensibilidade das pessoas eram outros músicos, artistas, onde eu consegui me adaptar. Contando essa história, me ocorreu 2 fatos que vale falar sobre a cultura cigana. Um é a quantidade de artistas que tem entre os ciganos, né? O quanto que a arte e a dança são inerentes a todo o cotidiano dos ciganos. Sim. E outra é a relação dos ciganos com a educação, pelo menos com a escola convencional. Sim. Né? Geralmente, o comum é que os ciganos, pelo que a gente sabe, que eles estudem só até o início, quando se aprende a ler, a escrever. Mas isso tem mudado. Inclusive, amanhã aqui no Rio de Janeiro é o Dia Estadual dos Ciganos, né? Vocês sabem disso? Dia municipal, na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade, isso foi um projeto do Centro de Estudos Ciganos, que é bom que não se esqueça que os méritos eles têm que ser reconhecidos. Esse movimento começou em 1986, com o já falecido Dr. Oswaldo Macedo, Antônio Guerreiro, maestro da UFRJ, Ani Hagari, advogada, Eliane Duarte, psicóloga do Estado, um número seleto de descendentes de ciganos que queriam fazer esse movimento. Eles tinham toda a diretoria, você vê o ânimo que se tinha naquela época, o abatimento era tão grande, por exemplo, a estima, né, a autoestima baixa. E eles queriam encontrar alguém que presidisse o Centro de Estudos Ciganos. E não encontraram. Por sorte, me acharam, inclusive Cristina da Costa Pereira,
E, na verdade, esse movimento cultural começou com o lançamento do livro dela, O Povo Cigano. Vamos lá, então, Mil. Muda agora, você sai de um lado do estúdio e vai pro outro. Agora assume o teu palco. E a Jaqueline vai dançar. Como é o nome das outras duas dançarinas, Jaqueline? A dançarina. A Elisa. Manuela. E a Manuela, que vai cantar agora. Então, é com vocês. Galbi, 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 dai chavale, dai romale, me manga tu marajau, della manga tu cames. Galbi, 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 dai chavale, dai romale, me manga tu marajau, della manga tu cames. Hey! Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole, I so te quera. Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole, I so te quera. Dale! Galbi, Galbi, dai chavale, dai romale, me manga tu marajau, della manga tu cames. Galbi, Galbi, un oído para la della manga tu cames. Me manga tu marajau, vale. Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole, I so te quera. Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole, I so te quera. Dale! Galbi, Galbi, dale, chavale, dai romale, me manga tu marajau, della manga tu cames. Galbi, Galbi, dai chavale, dai romale, me manga tu marajau, della manga tu cames. Dale! Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole, I so te quera. Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole, I so te quera. Dole 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 dole, dole 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 dole, dole 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 dole. E a gente daqui a pouco volta falando sobre cultura cigana e também reconhecimento desse povo como brasileiro. Vale. O Atitude.com tá de volta hoje falando sobre vida cigana. Daqui a pouco também a gente tem perguntas sobre cidadania. Bom, mas agora eu vou atender uma ligação, que estamos aqui no Rio, mas a gente vai dar um pulo lá em Santa Catarina, porque a Raquel tem a pergunta dela e quer colocar na roda. Alô, Raquel? Alô? Tudo jóia contigo? Tudo, Liliane. E aí, me conta, tá acompanhando o programa? Sim, todos os dias. Adoro seu programa, sou muito sua fã. Olha só, o que eu faço agora? Te agradeço e digo pra você o seguinte, Tô ó. muito nervosa. O programa ele fica bom justamente porque as pessoas entram pelo telefone, já tem gente querendo entrar pelo e-mail e também por mensagem de celular. E você tem uma pergunta, né? Qual é a tua curiosidade? Manda ver. Eu queria saber, né, se os ciganos vivem em acampamentos ou eles vivem em casas ou essas coisas. Eu acho que o Mil
Qualquer um aqui está habilitado para responder, mas vou pedir para o Mil responder, até para contar assim, um pouco o que está acontecendo agora, como é que era, como é que é hoje, falar um pouco dessa evolução. Bem, nós vivemos, a maioria aqui no Brasil, estamos nos sedentarizando como está acontecendo na Europa. Existem poucos sedentários, tomar para o norte do país. E um dos nossos trabalhos, também junto ao governo, é justamente que eles sejam mais apoiados e tenham mais atenção. Você vê, eu trouxe algumas coisas aqui, só como referencial. Vamos tentar mostrar. Existem alguns estados, vocês querem ver. Muito bem, nós falamos, inclusive falamos do que é a pobreza. Aqui você vê os ciganos, em alguns estados, o estado de miséria e de total abandono. Talvez foi a nossa causa. Por isso que nós estamos em Brasília fazendo um trabalho conjunto com outras organizações ciganas, para que protejam os ciganos e conserve o nomadismo, que é uma característica nossa, que tem que preservar. Para alguém não sei se é importante, para nós é importante, porque o importante que está se fazendo aqui no governo, esse atual governo, é um trabalho cultural muito importante. Eu me baseio sempre numa frase que eu vi da primeira-ministra espanhola, uns 4 ou 5 anos atrás, quando ela foi, inclusive, convidada para abrir um congresso cigano realizado na Espanha. Ela disse uma frase belíssima, e ela disse o seguinte: a riqueza de um país se mede pela diversificação cultural que nela existe. Isso aí não é só uma frase bonita, porque se pensar no que ela quis dizer, a coisa vai longe, porque seria o que? A perda, está se referindo à perda da identidade dos povos, não só dos ciganos. Tem algumas questões aí no todo que você falou. Uma delas é que o presidente Lula foi um dos poucos presidentes assim do mundo que convidou o povo cigano para conversar e ouvir suas reivindicações. Claro. E outra que eu quero conversar com o Felipe, que é antropólogo que fez uma pesquisa sobre cidadania, a vida dos ciganos na cidade, é que alguns povos ciganos, assim, algumas famílias ciganas, eu diria, têm tentado se estabelecer em cidades pelo Brasil e têm tido problema com prefeituras que proíbem. Então, esse outro lado da moeda, né? Existe ainda. Já tem uns 15 dias que eu fui até a Argentina convidado para um congresso que houve lá sobre os povos ciganos latinos e alguns europeus que estiveram lá. E o problema aqui é justamente o que está acontecendo lá. Nós temos que preservar. E o nosso trabalho também, continua esse trabalho em Brasília, é de conscientização ao governo que esses ciganos têm os direitos, precisamos de terras para que eles continuem acampando. Nós não queremos a posse da terra. Isso foi dado em 1988, 89, foi o primeiro terreno cedido na América Latina para ciganos, em Itaguaí, pelo prefeito, para montar acampamentos para ciganos. Mas eu, quando me retirei do centro dos ciganos, o terreno parece que a prefeitura retornou. E o nosso problema é justamente agora, outra vez, nós voltamos a essa carga de pedir que o governo ele ceda um espaço, inclusive nós podemos ajudar ecologicamente, porque as terras que nós queremos não seriam para construir, justamente para conservar a natureza. Deixa eu passar a bola para o Felipe. Antes de você falar do objeto do teu estudo, primeiro, de onde é que veio assim, o teu interesse de fazer uma pesquisa sobre o povo cigano? Pelas características do grupo, né? Essa questão que o Mil está comentando, do nomadismo, do movimento, dos acampamentos, isso é uma questão muito interessante, porque é muito mal compreendido, né, por parte da população em geral e por parte dos governos, de um modo geral, essa questão do nomadismo, do movimento dos grupos sociais ciganos, porque o nomadismo sempre é muito mal visto. E o que os ciganos estão demandando, como o Mil está comentando, é um direito básico, que é o direito de acampamento, né? Na Europa, o grande problema dos ciganos é o direito de estacionamento. As caravanas querem simplesmente estacionar, né? E, a partir disso, há uma série de outros problemas que são derivados. O fato dos ciganos não se registrarem, não terem carteira de identidade e, com isso, não conseguirem acesso à escola, acesso aos hospitais, acesso ao SUS, né? Isso vai derivando uma série de outros problemas. Não ter esses documentos, eu acho bacana a gente explicar, porque os valores são diferentes, né? O que pode ser o correto, o ideal que se busca do povo não cigano, que chama, Jaqueline, os não ciganos são os gadis. Então, os gadis, então, o que é o ideal, os valores dos gadis são diferentes dos ciganos. Então, por exemplo, ter uma carteira de identidade ou ter um CEP para preencher um formulário, por exemplo, para prestar um exame,
né? Se você não tem um CEP, não tem um endereço fixo, uma residência fixa, aí já começa também, vai acumulando esses preconceitos. E aí eu quero falar mais com o Felipe sobre essa questão. Quando você foi vendo, fazendo essa pesquisa, você foi se deparando com esses preconceitos que têm sido falados aqui? Sim, os estereótipos negativos são parte da própria visão que se tem dos ciganos, a visão milenar até, né? Porque os ciganos sempre foram mal vistos e atualmente na Europa, nos 27 países membros da Comunidade Europeia, a situação mais sensível em termos étnicos é a situação dos ciganos, né? É o povo que mais sofre preconceito na Europa hoje, né? E um dos povos que mais foi alvo de preconceito em diferentes épocas da história, na Inquisição e depois no Holocausto nazista, que muito pouco se fala, mas no qual os ciganos também foram vítimas, né? Então essa questão do preconceito é muito séria e afeta profundamente os ciganos, que hoje, entre os direitos que eles reivindicam, eles também reivindicam o direito por para que nos dicionários da língua portuguesa o termo cigano não seja associado a roubo, associado a pilantragem e tudo mais, porque muitos dicionários ainda colocam esses sinônimos dos ciganos. Eu vou pegar essa tua linha de raciocínio para falar com Cláudio Jovanovic. Falei certo, que é presidente da Associação de Preservação da Cultura Cigana, a Prece, do Estado do Paraná. Oi, Cláudio, você está na linha? Só um minuto, por favor. Olha só. Alô. Oi, Cláudio. Oi, boa noite a todos. Boa noite. A todos e todas. Todos e todas. Todo mundo aqui no estúdio está te ouvindo. Seguinte, eu li uma entrevista tua que tem uma frase que eu gostaria de destacar, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, que são os estereótipos. Você falando que existe o estereótipo dos índios de vagabundo, estereótipo do negro de jogador de futebol ou cantor de pagode, e o estereótipo dos ciganos, que teriam que necessariamente ser artistas, ou o estereótipo pior, o estereótipo de ladrão. Sim. Né? Sim. E aí, essa imagem dos ciganos, vocês têm lutado muito para mudar essa imagem e esses estereótipos tão enraigados que os não ciganos muitas vezes acusam os ciganos? Sim, eu vejo que essas lendas e mitos, elas foram criadas para, enfim, assustar crianças, né? E dentre essas lendas vem feito comunista, né? Comedor de criancinha. Pererê, sabe, da mula sem cabeça e da cigana que rouba criança. Isso essa, já está enraizado no nosso imaginário popular. Essa daí que você falou da cigana que rouba criança, sim, e coloca debaixo da saia, essa vem da literatura, né? Sim, isso vem de Miguel de Cervantes, um livro que chama A Ciganinha, né? E daí essa criança não cigana, ela cresce, essa não cigana, e vai para enfim, vestibular, né? E aí ela dá de cara com outra aberração que chama-se Memórias de um Sargento de Milícia. E que é um livro, enfim, obrigatório em todos os vestibulares desse país. Onde na página 57 diz: com os imigrados de Portugal veio para o Brasil a praga dos ciganos. Gente ociosa, de poucos escrúpulos, bandidos, vândalos, assaltantes e ladrões. Então, imagine um não cigano que já é assustado enquanto criança, cuidado com isso, com aquilo, e com a cigana que rouba a criança. Daí ele vai para a usina do conhecimento, que é a nossa universidade, e dá de cara com esse livro que não tem contraponto, né? E aí ele sai com aquela carga toda, né? Vai e dá sendo de cara formado com uma opinião, né? Sabe, cigana nessas... Enfim, hoje somos mais de 600 mil ciganos nesse país, girando, sabe, sem direito a coisa nenhuma. Eu quero aproveitar que você está na linha, porque daria para a gente falar contigo o programa inteiro. Daria para a gente falar sobre vários assuntos com você. Agora eu queria focar em um que me chamou a atenção, que é o fato do governo brasileiro, aí a gente pode falar um pouquinho de políticas públicas, ele está se preocupando, através do Ministério da Cultura, de ter um momento de valorização da cultura e da arte cigana. Sim. E de que forma que os ciganos estão engajados e que vocês estão ajudando a construir essas políticas públicas? Certo. Até agora, nesse momento que nós estamos falando, não existe nesse país uma única política pública para ciganos brasileiros. Não existe. Enfim, durante 4 anos no governo federal, a gente colocou várias propostas. Hoje ainda não temos nenhuma delas implementada. E isso passa necessariamente pelo Ministério da Cultura.
que acha que os ciganos querem dançar nas praças, bonitinhamente vestidos. Não é isso. Nós queremos gerar conhecimento, informar a população. Mas chegou a ter um edital? Como pensam, no que acreditam. Eu li. Mas, eu li, não sei se no site do próprio MINC, mas que houve um edital, houve alguma espécie de concurso para que fossem descobertos os talentos ciganos e, além de ficar dentro das famílias e comunidades, pudessem ecoar para que todo mundo pudesse conhecer. Você tem conhecimento? Olha, eu li alguns editais, é de uma burocracia exacerbada, tá? Porque 90% dos ciganos brasileiros são analfabetos. Então, o que é que nos resta? Enfim, recorrermos a não ciganos para mostrarmos a nossa cultura. Então, a nossa entidade, a Associação de Preservação da Cultura Cigana, ela tenta, de alguma forma, enfim, mostrar quem são os ciganos. O Mil Vacite, aí no Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho digno, sabe, um trabalho louvável, às próprias custas, né? Então, infelizmente, o nosso Ministério da Cultura não entendeu que, acima de tudo, ele é um gerador de conhecimento. Não é um ministério para trocar impostos com artistas famosos. Olha, Cláudio... Isso eu não falo dos ciganos, falo de índios e negros que têm... Todas as chamadas minorias sociais, né? Exatamente, a mesma dificuldade. Olha, Cláudio, aqui a gente é um espaço aberto que entra, fala, coloca a tua opinião, tá? Feita aí a provocação, porque eu acho que a ideia é essa mesmo, sacudir, para a gente fazer do Brasil um espaço cada vez mais amplo, democrático, diversificado. A gente teve um programa sobre inclusão que foi dito aqui que a falta da diversidade perde quem está excluído, mas também quem se acha incluído, porque perde a oportunidade de conhecer as diferenças. Então, acho que a tua fala vai nesse sentido. Eu quero agradecer a tua participação no programa e seguir, que eu tenho que chamar o musical. Olha, eu agradeço a todos, muito obrigado por essa porta democrática maravilhosa que se abre e que dá voz ao povo cigano. Ao meu tio Mil Vacite, Tiavas Bartalo, Tedel Todel Barças Tipe Tetrais. É ele mesmo que vai cantar pra gente agora. Valeu, então, um beijo pra todo mundo aí no Paraná, os ciganos e não ciganos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Até. tchau. Na Stuque. Como é que agradece? Mais Stuque. Uma aula. Aí, tentar sair craque aqui hoje. Logo nedromensa mala de lei barca nedromensa Gelangele logo nedromensa Mala de lei, Bartale, Romensa. Mala de lei, Bartale, Romensa. Gelen, gelen, logone, romensa. Mala de lei, Bartale, romensa. Gelen, gelen, logone, romensa. Mala de lei, Bartale, Romensa. Gelen, gelen, logone, romensa. Mala de lei, Bartale, Romensa. Ai, Vai, ai, olha ali. Ha!
Rastuque, obrigado, na língua cigana. A gente vai pro intervalo rapidinho porque o tempo tá voando. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre cultura cigana. De volta, e agora há pouco o Mil com a turma aqui cantou uma música que eu quero que ele explique pra gente, porque tem um significado muito especial, né? Tem. Essa música é muito especial porque ela chama-se Djelem Djelem, Fui Fui. E ela foi eleita pelos ciganos do mundo inteiro como o hino dos ciganos. E ela fala justamente sobre as agruras que passaram os ciganos no Holocausto. Bom. Eu gostaria de dedicar essa música a todos os ciganos. Romalin Chavalin, Tedelamel Dilbar, Tassashimor, Telesama Amare, Chaurin. Tá aí, feita a homenagem. Ok. Falando em família, o programa tá chegando ao fim. Vou só pedir aqui pra Jaque também dar um recado aqui. Seguinte, quando é que a gente pode ver vocês tocando? No dia 27 de outubro, agora, no Barra Garden. É isso aí. A Jaque, que é a mulher do Mil. Mil, dá um recado final para os ciganos. Romalin Chavalin, Tedeltomel Dilbar, Tassashimor, Telesama modelo Amare Chaurin, depois Mogila meu dele. Saci Beste. Quem traduz para mim? Ele traduz. Eu posso traduzir. Eu estou desejando, como sempre, as saudações normais, desejando a eles sorte, saúde para eles, para os filhos deles e muita alegria. É isso aí. Gente, quero agradecer ao nosso antropólogo. Só um recado também final da tua pesquisa, do laboratório da UFRJ. Nós fazemos parte do Laboratório de Etnografia Metropolitana, que é coordenado pelo professor Melo, e quero mandar um abraço a todos. Vai no site, dá o endereço do site. O site é www.ifix.ufrj.br/tio Lemetrô. Obrigado. Seguinte, a gente se vê amanhã falando sobre criança. Amanhã, final, Dia das Crianças. Para você soltar a criança que tem dentro de você. Obrigado pela companhia, um beijo enorme para todo o povo cigano. Thank you.